Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou a Jade, professora lá na Corpus, na Avenida Aricanduva, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre matemática, mais especificamente sobre adição e subtração. Pode passar, Ju, para mim, por favor? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, vocês já fazem essas contas aí no cotidiano de vocês, porque a gente precisa dessas contas quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai pagar as nossas contas. Então hoje eu vou passar mais para vocês a parte de como a gente escreve ela no papel, de como a gente resolve isso certinho no papel. Por isso eu trouxe aqui para vocês uma breve explicação sobre o que são as contas de adição, né, que são mais conhecidas como as continhas de mais aí, que a gente ouve falar mais dessa forma, né? Então, é uma das operações básicas, lembrando que a gente tem 4 operações básicas, né? Que é adição e subtração e divisão e multiplicação, que a gente vai ver em uma outra aula. Hoje a gente só vai ver adição e subtração, tá certo? Então, a adição é uma das operações básicas que representa a junção, ou seja, a soma de determinadas quantidades, tá certo? E aqui eu deixei pra gente 2 exemplos de 2 questões. Nós temos a questão A, que é 82 mais 320, e a questão B, 1870 mais 3.200. A gente costuma encontrar essas contas dessa forma, né? Na horizontal, nas provas que a gente vai encontrar aí pela frente. E aí, como a gente vai fazer para resolver essa conta? A gente precisa armar ela na vertical, que é dessa forma que a gente está vendo aqui. Uma coisa muito importante, primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: prestem muita atenção no sinal das operações. Aqui, ó, o sinal que representa a operação de adição é o sinal de mais, que é parecido com uma cruz, tá certo? Que tá aqui em vermelho, para vocês visualizarem melhor, tá certo? E essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Prestem muita atenção nos sinais, tá certo? Porque isso muda tudo numa conta. E aí, a segunda dica é, prestem atenção no alinhamento da conta. Então, a gente vai começar alinhando ela da direita para a esquerda, tá certo? Para ficar aqui, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena e assim por diante, tá certo? Então, a gente vai montar essas 2 contas dessa forma. E aqui mais para frente agora, pode passar, a gente vai resolver essa conta, tá certo? Aqui a gente tem o exemplo A, né, que é ainda uma conta de adição, que é ali, ó, 82 mais 320. Pode passar, por favor? E aqui a gente já tem ela montada, né, da mesma forma que eu acabei de explicar para vocês, que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Não tem problema se, por exemplo, um número ficar sem o outro aqui em cima, porque o 320 ele é maior do que o número 82, tá certo? Então é comum a gente ver isso acontecer, tá certo? E agora a gente vai começar a resolver essa conta. Eu separei ela em etapas para a gente entender exatamente de onde surge cada número, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai começar sempre resolvendo também da direita para a esquerda. Aí aqui a gente começa. 2 mais 0 é igual a 2. Por que 2 mais 0 é igual a 2? Porque o 0, no caso, ele vai ser um número neutro, ou seja, a gente não conta ele nas adições, tá certo? Então, 2 mais 0 é igual a 2. Vamos para o próximo passo, então, pode passar. 82 mais 320, a gente já viu que 2 mais 0 é igual a 0. Agora, 8 mais 2 é igual a quanto? 8 mais 2 é igual a 10. Só que é o seguinte, a gente não vai poder colocar os 2 dígitos aqui embaixo, porque a gente ainda tem um número para ser adicionado nessa conta. Então, o que a gente vai precisar fazer? Um dígito desse número 10, que no caso é 1, vai ter que subir para o próximo número que vai ser adicionado, tá certo? Então, a gente deixa o 0 aqui e sobe o 1 lá para cima, tá certo? E agora, o próximo e último passo é somar o 3 mais esse número que a gente subiu aqui do 10, tá certo? Então, 3 mais 1 é igual a 4. E assim a gente encerra essa operação. Então, a gente vê que 82 mais 320 é igual a 402, tá certo? Vamos para o próximo exemplo, para a gente ter certeza que a gente sabe, porque é muito importante que a gente evolua sabendo exatamente como fazer essa continha no papel. Então, vamos lá para o segundo exemplo, que são os números um pouco maiores, né? Que é 1870 mais 3.820.
Aí a gente vai precisar montar essa conta, né, como eu expliquei para vocês, na vertical. Pode passar, Ju, por favor. Aqui a gente coloca, então, um número abaixo do outro, alinhando sempre da direita para a esquerda e começando a realizar a operação também da direita para a esquerda. Então, a gente começa aqui, 0 mais 0 é igual a 0, porque são números neutros, e aí a gente já vai para o próximo aqui, que é 7 mais 2, que é igual a 9, tá certo? Agora, esse outro número aqui, ó, que é 8 mais 8, vai dar um número de 2 dígitos. Pode passar, Ju, por favor? Então, a gente vai ter que fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez no outro exemplo, tá certo? A gente coloca um dígito, então 8 mais 8 é igual a 16. A gente coloca o 6 aqui e sobe o 1 lá pra frente, porque a gente ainda precisa fazer a soma dessa fileira aqui, tá certo? Então agora sim a gente pode somar essa última fileira, já que a gente já conseguiu subir esse número pra lá. Vamos lá ver como fica? Então aqui a gente já tem como a conta vai ficar, né? 8 mais 8 a gente viu que dá 16, subimos um dígito para lá para cima e agora a gente faz a soma, não pode esquecer desse número que subiu, tá certo? Então a gente faz 1 mais 3, que é igual a 5. Então o resultado dessa conta de 1.870 mais 3.820 é igual a 5.070. Vamos para o próximo agora. Agora a gente vai ver as operações de subtração, tá certo? Ali eu coloquei uma pequena explicação sobre o que é, né? Que é também uma das operações básicas, como eu disse para vocês. Hoje a gente viu adição e agora nós vamos ver um pouquinho de subtração. É uma das operações básicas que consiste em retirar um valor de outro. Então, a subtração é exatamente o contrário da adição. Enquanto na adição a gente soma valores, na subtração a gente retira um valor de outro valor, tá certo? Então, aqui a gente vai ter dois exemplos também para eu conseguir explicar para vocês como funciona isso na prática, né? Então, a gente tem aqui a questão A, que é 97 menos 36. Lembrando que a gente tem que sempre pensar no sinal. O sinal de menos é esse tracinho aqui. E o de mais é aquela cruzinha, tá certo? Se a gente muda o sinal numa conta, a gente muda todo o contexto dela. Então, prestem bastante atenção em qual sinal está presente na conta. Então, aqui, ó, e é o segundo exemplo, né, que eu vou dar para vocês, que é um número um pouco maior também, que é 2.760 menos 680. E aqui tem como a gente vai montar essa conta na vertical, um número embaixo do outro, alinhando sempre da direita para a esquerda. Aqui é a mesma coisa. A gente vê que esse número é um pouco maior, então aqui vai ficar, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar e assim por diante, tá certo? Pode passar, Ju. Agora a gente vai resolver essa conta junto com vocês. Então vamos lá. A gente já aprendeu como monta essa conta na vertical. Então vamos começar a resolver. Pode passar. Aqui a gente já alinhou os dois números. Temos o sinal de menos, que indica que a gente vai precisar retirar um valor de outro. Agora pensando um pouco diferente da adição. Então, de 7, a gente vai precisar tirar 6. Então, lembrando, eu tenho 7, eu tiro 6, eu fico com apenas 1. E aí, é isso que a gente vai colocar aqui no resultado, tá certo? Lembrando que resolve da direita para a esquerda. Então, agora, a gente pode resolver o 9 menos 3, que é igual a 6, tá certo? Então, de 9 a gente tirou 3, a gente fica com 6. E essa é a conta de subtração. Então, o resultado de 97 menos 36 é igual a 61. Pode passar. Agora, a gente tem um segundo exemplo também da operação de subtração, que é 2.760 menos 680, desculpa. E aqui a gente vai ver como ela vai ficar montada, tá vendo? Então, um número embaixo do outro, sempre alinhando, né, da direita para a esquerda, e a gente já começa a operação. Então, 0 tira 0, 0 também, porque é um número neutro. Aí aqui, ó, a gente vai ter um probleminha. Por que um probleminha?
Porque aqui, ó, de 6 a gente teria que tirar 8. Só que 6, ele é um número menor do que 8. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que precisar pedir emprestado do número que está do lado dele, tá certo? Então, como 6, ele é menor do que 8, a gente vai pedir emprestado um número desse número 7 que está aqui do lado. Pode passar, Ju, para mim, para a gente ver como vai ficar isso na prática. Então, aqui eu deixei para vocês, ó, que o 7, ele não vai ser mais 7, porque ele emprestou um número para o 6. E o 6, que antes era 6, como a gente pegou um número justamente para ele ficar maior que o 8, agora ele se transformou no número 16, tá certo? E agora sim a gente consegue fazer essa subtração. De 16 tirando 8, a gente tem o número 8, porque 8 mais 8 é 16, tá certo? E aí aqui, ó, que a gente viu que o 7 não era mais 7, como ele emprestou 1, ele agora é o número 6, tá certo? Então a gente tem 6 menos 6 é igual a 0. Se eu tinha 6 e eu tirei 6, agora eu tenho 0. E 2 menos nada, a gente só desce o 2 para cá para baixo, tá certo? Então o resultado do exemplo B de 2.760 menos 680 é igual a 2.080, tá certo? Então nunca se esqueçam de que se existir um número menor aqui em cima, que é esse o caso que a gente viu aqui, a gente vai sempre pedir um número emprestado para o que está na frente, tá certo? Bom, pessoal, e aqui eu deixei uma lista de exercícios para vocês realizarem. Então a gente tem 6 exercícios, tá bom? São 3 de adição e 3 de subtração. E aí eu vou pedir para vocês darem um pause no vídeo agora, tirarem um print na tela do celular ou tirar uma foto, para vocês conseguirem escrever esses exercícios no caderno, realizar eles, montar direitinho como eu tinha dito para vocês, tá certo? Os exercícios estão um pouco misturados, por isso eu peço para vocês terem bastante atenção para identificar se a conta é de adição ou subtração, se eu vou precisar juntar valores ou se eu vou precisar tirar um valor de outro, tá certo? É isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham aprendido. Obrigada pela atenção até aqui e até breve.